Estima-se que 30% da população adulta e 11% das crianças tenham DTM. É uma sigla que parece simpática, mas ela é um problema. É uma disfunção temporomandibular. É a segunda doença mais comum do sistema músculo-esquelético depois da dor crônica nas costas. Gente, quem está dizendo isso é a ciência. Então, a gente vai falar sobre dor, mas uma dor que tem jeito, né? Estalos ao abrir a boca, dor nos músculos da mastigação e da mandíbula travada completamente. Se você perceber alguns desses sintomas, entre outros que a gente vai aprender aqui hoje, talvez você tenha DTM, que é essa disfunção que eu acabei de mencionar. É uma condição comum que, curiosamente, atinge mais mulheres do que homens. Tipo, como assim atinge mais a gente, não é, meninas? A gente vai saber o que é tudo isso, onde nasce, como que a gente pode se prevenir, quais são os sintomas, se tem cura, como que a gente trata com ela, que é a doutora Karine, que está aqui com a gente hoje. Karine Soares Borges, ela é dentista, ela é da área de odontologia e ela tem um mestrado em ciências e saúde, é prescritora da cannabis medicinal. Eu falei médico porque a gente vai falar sobre isso, porque todo esse movimento nasceu fora e eu faço questão de mencionar porque eu vou querer falar sobre isso com você. Sim. Ela é especialista em prótese dental e DTM e dor orofacial, em odontologia do sono e placas estabilizadoras e ela vai nos ajudar a entender o que é esse problema e como a gente pode realmente tratar. Então, antes de dar as boas-vindas, mas já dizendo que você é muito bem-vinda para falar disso. Obrigada. Que a gente sabe muito pouco, né? Muito pouco. E até é confundido a DTM com outra siglazinha, não é, doutora? ATM. As pessoas têm essa confusão, porque a ATM é a articulação temporomandibular, que é essa articulação que ela está próxima ao ouvido e é responsável por todos os movimentos que nós fazemos com a boca. Abertura, a mastigação, lateralidade e até durante o sono nós fazemos bastante uso dessa articulação, que quando é sobrecarregada e quando apresenta alguma doença articular é chamada de DTM, que é a disfunção dessa ATM. E o que é essa DTM? Onde ela nasce? Somos nós que provocamos? Por que mais mulheres têm do que homens? Interessante. A disfunção temporomandibular, ela é ligada a diversos problemas sistêmicos. E muitas vezes nós não relacionamos isso aí. Por exemplo, pacientes que têm alguma doença reumatológica, um paciente que tem uma artrite, que tem uma artrose em alguma parte do corpo, provavelmente ele também tenha alguma alteração nessa articulação, que ela atinge não só o músculo, mas também alguns processos ósseos. E você também me perguntou sobre as mulheres, não é? Porque que tem somos nós as maiores vítimas. Somos as maiores vítimas. Acredita-se muito que pela questão hormonal. Então, pela questão do estrogênio, progesterona, essa questão dessa desregulação hormonal, as mulheres elas são muitas vezes mais atingidas. Hoje em dia, eu até estou estudando, eu estou fazendo um estudo sobre a endometriose e as dores na articulação por conta da inflamação. A inflamação que vai extrapélvica atinge também a articulação. Então, como nós somos mulheres de fases? Isso. Então, as mulheres, elas são muito sobrecarregadas também. Hoje em dia, elas ocupam diversos papéis, diversas funções. Elas sobrecarregam muito esse emocional, essa área do trabalho, essa área da família. Então, para quem não sabe, essas disfunções da ATM, elas estão ligadas a processos do sistema nervoso central, como ansiedade, estresse. Tudo isso é muito relacionado e faz com que as mulheres elas tenham um número crescente, mas não descartando o aumento após pandemia, que a gente viu muito nos casos de os homens apresentando vários quadros de cefaleia e as crianças também, que vêm sendo muito atingidas. Se a gente pudesse elencar as causas mais importantes de DTM, era possível fazer isso? Sim. Além desse quadro emocional, nós vemos também, há muito tempo atrás, não há tanto tempo atrás, eles atribuíam muito as disfunções da ATM com problemas dentais. Oclusão, a indicação para um aparelho ortodôntico ou a indicação de uma cirurgia. E hoje nós vemos que cada vez mais, por ser uma doença do sistema nervoso central, ela vem crescendo e tem outros fatores que vão fazer com que ela aumente.
fatores sistêmicos. Na criança, por exemplo, fatores respiratórios. Crianças que têm uma indicação de cirurgia de adenoide, crianças que têm respiração pela boca, elas já tendem a ter aquele bruxismo. Vários pais chegam para mim, meu filho range, está apertando. Então, muitas vezes a gente vai descartando. Problemas, por exemplo, como os otorrinolaringológicos. Os sintomas, eles são muito diversos, não é, doutora Karine? São muito diversos. Dor de cabeça, dor nessa região da cervical, muitas vezes o zumbido e plenitude. Os pacientes, eles são encaminhados até o meu consultório, até o meu local de atendimento, por indicação de um otorrino, por conta daquela questão da plenitude. Claro, o paciente, ele está sentindo o ouvido tampado, ele está com a sensação de zumbido, aquele incômodo, ele procura o otorrinolaringologista, com certeza. Mas quando é descartado, são feitos todos os exames, avaliações, e ele descarta qualquer problema otorrinolaringológico, ele automaticamente casa com algum problema na articulação temporomandibular. Tem até alguns barulhos, ruídos, né? Que crepitação. Podem ser... Não é? A paciente abre a boca e tem aquele desconforto de abrir e estalar. Tem medo de comer alguma coisa e travar a mandíbula. Eu chego muito com essa queixa dos pacientes e muitas vezes eu já recebi pacientes que vêm travado realmente. Tem a questão da sensação também, eu estava pesquisando para lhe entrevistar, que é a de cansaço, né? Assim, você fica com os músculos como se fossem fadigados, né? É uma fadiga muscular, a sensação, porque a articulação, ela é envolta pela musculatura da face. Esse músculo aqui, que é o músculo masseter, é um músculo mastigatório. Então, durante o dia, você está utilizando essa musculatura para falar, você come, você bebe. Então, é uma musculatura que, naturalmente, ela é sobrecarregada. Então, quando ela está com um quadro de DTM, o paciente tem esse quadro de DTM, ela vai sobrecarregar mais. E muitos fatores pioram, como até o uso exacerbado de medicações. É interessante isso. Algumas pessoas, eu dizendo que ia fazer uma entrevista com você, disse que até o movimento que se faz, muitas vezes, do rosto, né? Dá para você ter um incômodo, né? Quando se tem DTM. Sim. Você tem um incômodo porque ela relaciona todas essas regiões da face. Músculo, ela envolve ligamento, ela envolve a parte óssea. Então, a partir daí, sabendo disso, o especialista ele vai traçar planos de tratamento, vai solicitar exames que vão facilitar esse planejamento desse paciente, essa conduta e essa interação também com outras especialidades, caso seja indicado também. Eu fico olhando você falar os sintomas e eu fico pensando que bom que a medicina evoluiu. Muito. Tudo é muito multidisciplinar hoje, porque até outros colegas seus de outras áreas recomendam, porque conseguem identificar o que é aquilo. Já conseguem, né? E hoje em dia porque deve se confundir também, sim, né, com outros sintomas. Por isso que hoje em dia, eu estudando a endometriose, eu vejo assim, uma relação muito grande. Porque é uma doença que ela afeta outras áreas do corpo e muitas vezes a gente se confunde. Então, na DTM, tem que ter todo o cuidado, tem que saber como você vai investigar esse paciente, saber a história, é muito importante. Os pacientes, o que ele está tomando para melhora, para pior, o que piora aquele sintoma, não é? Então, a gente tem que estar sabendo a história do paciente para, através do planejamento e dos exames de imagem, que a gente recorre, fazer com que esse paciente volte a ter uma qualidade de vida. E lembrando que hoje os exames e também os tratamentos de DTM, eles são muito menos invasivos. Então, também é diferente. Isso tem a ver com tecnologia? Também com a tecnologia e com o avanço dos estudos na área, né? Claro que a pesquisa, ela facilita e faz também com que a gente veja essa relação com outras áreas. Como é o tratamento de DTM? O tratamento de DTM, ele começa pela parte investigativa. Nós vamos saber por que aquele paciente está procurando aquele tratamento, por que ele foi ali, se ele foi encaminhado de um otorrino. Isso diz muito, porque ele pode ter vindo com sinal de zumbido. Muitas vezes o neuro passa para um tratamento de DTM porque aquele paciente tinha crises constantes de cefaleia, de dor de cabeça. E tem também um quadro que agrava mais ainda, que é o excesso de medicamentos, de medicação. O paciente hoje ele se automedica. Então, assim, tem medicações, por exemplo, de recaptura da serotonina, né?
sertralina, alguns remédios que são indicados, eles têm uma indicação boa, o médico prescreveu, mas o paciente ele faz o uso prolongado e ele aumenta as doses por conta própria. Então, isso aí faz com que haja uma tensão muscular maior. E pode maquiar totalmente um problema que termina se agravando ao invés de ser resolvido. Justamente. E engraçado, porque tem algumas medicações, por exemplo, antidepressivos, que eles são usados no tratamento de dor crônica, né? A gente faz esse uso, claro que sabendo da história do paciente, a indicação, né? Mas assim, fica difícil porque hoje as pessoas se automedicam. Elas buscam um remédio para a qualidade do sono, elas buscam um remédio para ficar atento, né? Elas buscam um remédio para tudo. Então, muitas vezes, isso atrapalha até quando a gente tem que fazer uma indicação mais precisa. No Brasil, o que facilita vira um perigo, né? É. Porque, assim, a falta de exigência de prescrição médica... Hoje começaram a exigir mais para os remédios do sono, né? Que também tem uma relação muito grande com as desordens da TM, o sono. Que é um ponto de estudo, de pesquisa e de atuação sua também, né? Também, porque pacientes que, por exemplo, eles, eu acordo com muita dor de cabeça. Então, eu sempre vou investigar se aquele paciente, durante o sono, durante a noite, ele está tendo um quadro de bruxismo ou se ele está tendo uma apneia obstrutiva. Porque está relacionado. O bruxismo, nesse momento, ele pode ser um sinalizador. Então, pacientes que muitas vezes têm um refluxo e uma gastrite, eles podem vir a ter um quadro de bruxismo maior. E durante o sono. Aí acorda reclamando com a dor de cabeça e tudo. Então, tudo isso é investigado com a história. E eu acho que tem muitas coisas que provavelmente ou uma causa a outra ou interfere. Porque, assim, a maioria das pessoas que eu tenho conversado, elas estão muito congestionadas, né, aqui, nessa região. Então, assim, tem dificuldade de engolir, tem dificuldade de respirar, o sono não é tranquilo. E isso pode ser confundido com outras coisas. Imagina isso associado à DTM. Justamente. É um inferno. Então, tudo isso que você falou, ele pode vir a piorar o quadro de DTM. Pode vir a piorar um quadro de bruxismo, que é um estado de tensão que a pessoa vive, a pessoa aperta, a pessoa range, e principalmente durante o dia. Hoje em dia, o grande vilão do bruxismo não é só aquele do sono, que você dorme e acorda com a sensação que apertou. É durante o dia. Você está tenso, no computador você aperta o dente. A raiva causa... A raiva, por Não, meu produtor ligado. Me disse, você vai entrevistar a doutora Karine, e eu li que raiva causa bruxismo. Não é que ela causa, ela está ligada a um problema ela está ligada ao emocional. Então, de uma certa forma, ao sistema nervoso central, que é da onde vem esse quadro de bruxismo e outras doenças. Mas né? é uma das formas, ou um dos sintomas da manifestação da raiva. Né? Você não é aperta, que seja só né? sobre isso. Não é só exatamente. sobre isso. Você aperta, então, momentos de tensão, você tem um trabalho para entregar, você está sob pressão, Sim, você faz termina sentido. apertando mais, fazendo o uso dessa musculatura, contraindo durante o dia. A extração de sisos, que tem sido cada vez mais adotada. Porque, assim, cada vez que eu converso com alguém da sua área de odontologia, eu fico me questionando, assim, a humanidade evoluiu para umas coisas e não evoluiu para as outras. Quando a gente pensa no nosso corpo, nós tínhamos mais dentes antes, não era, doutora? Sim, tínhamos mais dentes. A retirada dos sisos ou a adoção de próteses, elas podem melhorar isso? E eu queria que você falasse, já que eu estou aproveitando que estou falando com o especialista, por que a gente está tendo cada vez menos dentes na boca? Tá certo. Então, assim, nem a extração dos sisos, nem o uso de próteses, a indicação de algum tipo de prótese implante vai tratar a DTM. Por quê? Eu achava que tirando melhorava. Não. Quando tem uma indicação de fazer uma reabilitação do paciente, seja ela com extração, uso de próteses, nós temos que ter o controle logo do quadro de dor. Então, se o paciente chega com a DTM, ele chega com a fadiga muscular, cansado, ele chega com aquele olhar cansado, porque ele tem noites mal dormidas, ele tem o bruxismo durante o sono, nós vamos tratar esse quadro, que na maioria das vezes não está ligado a problemas dentais. Na verdade, eles podem estar piorando. Então, quando a gente fala de tratar um paciente como um todo, isso também envolve a questão bucal. Nós fazemos com que o paciente morda melhor,
que ele tenha uma função mastigatória melhor, para poder fazer com que diminua os quadros, mas quando já tratados. Nem a placa resolve? A placa, ela é um dispositivo que ela complementa o nosso tratamento. Okay. Eu indico a placa, mas como eu lhe falo, todo tratamento é individualizado e a placa também. A placa que eu indico para você não é a mesma placa que eu posso estar indicando para outra pessoa. Então, nós temos que, hoje em dia, temos placas que são para o bruxismo do sono, nós temos placas que são usadas para o ronco e a apneia. Então, cada paciente tem uma indicação. Mas, antes de tudo, nós temos que saber de onde vem aquele quadro de dor. Sim. E a questão dos dentes? Por que a gente está nascendo... Essa nova geração tem menos dentes? Essa nova geração, ela não mastiga, não é? Então, você vê o padrão das crianças. Antigamente, as pessoas, elas faziam o uso de alimentos, né? Faziam uma alimentação que fazia mais a mastigação, né? exigia mais mastigar. Hoje é muito fácil, é uma alimentação com a... Menos sólida, Menos sólida, é um componente que é de industrializado. É mais rápido, a própria rápido. Refeição é mais rápida, não se mastiga mais tanto como antes. Então, por isso que quando a gente vai tratar uma criança que o pai leva, não é? Ou que ela tem um quadro de bruxismo durante a infância, essa questão da alimentação também é investigado. Porque o fato da criança não mastigar, muitas vezes atrapalha até a dicção. Sim. Que a fono também entra nesse tratamento com a gente, esse trabalho, o otorrino. Então, assim, para você ver que é um trabalho bem complexo, ele envolve muitas especialidades. Por isso que você se formou em várias áreas. Não tinha como tratar disso se você fizesse só o curso de odontologia. Não, por isso que eu, hoje em dia, assim, eu foquei nessa parte de dor, nessa área, é uma área que me encanta. Hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser Gente, é a terceira dor que tira o juízo do ser humano. Eu estava vendo aqui, você viu aqui quando eu falei, né? Falei, opa, eu sabia que era dor de coluna, né? Que é a dor que mais aflige a humanidade. Eu vi uma vez um médico falando sobre isso e fui investigar e de fato é. Mas tem um ranking de dores piores, né? Tem. E a dor da coluna não deixa de estar ligada com o problema da articulação, porque a cervical, que é essa região aqui do pescoço, né? Ela é muito afetada quando o paciente tem, por exemplo, quadros de bruxismo. Pouca coisa não está ligada à DTM, né? Aliás, a DTM está ligada a várias outras áreas da nossa saúde, né? A ginecologia, ela é ligada a problemas, como você falou também, odontológicos. Nós não vamos tratar só a dor, sem reabilitar também o paciente. Por que ginecologia? Porque nós estudamos muito na ginecologia processos inflamatórios, como nas mulheres com endometriose, ou quando há o início da menopausa. Sim. Porque pode haver ali uma reposição hormonal. E alguns estudos, algumas pesquisas, vêm mostrando que essa reposição hormonal, quando o paciente tem predisposição, claro, não são em todos os casos, ela pode fazer com que haja um processo de piora do quadro, da disfunção. Processo degenerativo, cansaço também, essa sensação de fadiga, o deslocamento. Muitas vezes é causado pela a questão hormonal envolvida no início da endometriose. O tratamento, pelo que eu vejo, ele é medicamentoso, pode ser uma cirurgia, depende do nível, depende do que como começou, há quanto tempo está, porque ela vai se agravando, né, pelo que eu percebi. Então, quanto antes o paciente sentir algum sintoma, ele tem que investigar. Realmente, eu estou com uma dor de cabeça muito forte, então ele tem que ver se aquela dor de cabeça é relacionada ao neurologista, se ele vai tratar aquilo. Se ele indicar para uma especialista, ele muitas vezes vai para o bucomaxilo, para o dentista, né? E não indica diretamente. Então, ele tem que procurar esse tratamento, porque quanto antes ele fizer, quanto mais cedo, menos invasivo será. Eu fico lhe ouvindo falar, eu fico pensando, eu acho, gente, que todo mundo... Sabe cirurgia de catarata? Que todo mundo vai fazer de qualquer forma. Eu fico pensando que todo mundo ou tem ou vai ter DTM na vida. Mas aí... Vendo você falar de forma tão clara, né? Sobre o que é, como que é, o que causa, né? Como tratar. E esse número que você falou no início, ele vem crescendo. A cada ano que passa, você vê que esses fatores, eles interferem, então vai havendo um crescimento. Isso nós sempre pesquisamos, todo ano vemos os estudos que estão mostrando isso aí. Agora, essa cabeça, essa caixa torácica, nossa,
É impressionante como ela é determinante em relação a tudo no nosso corpo. E ela é uma caixa de ressonância também. Isso. Ela é torácica, mas é uma caixa de ressonância. Isso. A boca, que aparentemente só tem dentes e é só para mastigar e engolir, etc. O que acontece, como nós somos complexos, não é, Isso. doutora? Muito ligado, né? Você vê essa relação. Quando eu trato um paciente DTM, eu não vou tratar só aquela causa do bruxismo. Ah, o dente está travando, está travando a mandíbula, travou de boca aberta. Não. Eu tenho que ver o paciente como um todo, como você falou aí. Tudo é muito interligado. Então, eu sempre vou avaliar aquele paciente quanto ao sono, se ele dorme bem, qual o tipo de alimentação, como está a atividade física dele, se está em dia, porque a qualidade de vida, ela é um dos fatores que vai fazer com que haja uma melhora nesse quadro. Então, não adianta você cuidar só de um fator isolado, sem você cuidar do paciente como um todo. A dor, ela é muito relacionada ao problema afetivo, emocional do paciente. Não só a dor da ATM, mas qualquer especialista em dor pode mostrar esse casamento em si, né, do fator emocional com a dor. As conexões que são feitas. E, gente, nós precisamos incluir com regularidade, em todas as fases da nossa vida, visitas ao dentista. Sim. Porque a nossa boca, ela é super importante. Bactérias, né? A modo como a gente come, as cáries, né? O que repercute na nossa boca, o que acontece na nossa boca que repercute nos outros órgãos. Então, assim, a saúde bucal, ela é algo super importante, é fundamental nas nossas vidas. Assim, é cuidar dos dentes, é sim o fio dental, é sim manter limpo, é sim ter cuidado com o que come, como mastiga, mas principalmente você ter orientações profissionais, médicas sobre isso. Né? E aí, muitas vezes você acha que nem quantos problemas a gente tem que a gente acha que não tem nada a ver com os dentes, né? Com a boca. A gente nem imagina uma dor de cabeça, um problema, às vezes até no estômago. Sim, né? As gastrites, né? Relacionadas a um quadro de bruxismo, né? Aumentando, fazendo com que haja uma capacidade de ranger mais, de apertar mais. Até porque quando você tem um quadro de gastrite, ele vai modificar o pH da saliva. Então, a sua saliva pode ficar mais ácida. E essa acidez, ela vai comprometer de forma direta ali aquela região dos dentes. Vai fazer com que haja desgaste e vai aumentar aquele atrito, que é o chamado do bruxismo. Agora, sim, eu estou diante de uma pesquisadora também. Você é prescritora da cannabis medicinal. Sim, fiz um curso agora. Conte-me tudo, não me esconda nada, porque assim, isso tem evoluído no mundo inteiro, particularmente nos Estados Unidos, você já encontra em farmácias, sem necessidade, inclusive, de prescrição, numa dose que com certeza é permitida pelos órgãos, né, que regulam os medicamentos nos Estados Unidos. Você já encontra facilmente todos os tipos de coisa com cannabis e até inclusive cremes para massagear, para tirar a dor. Você está com algo na perna que você sentiu. Eu conheço várias pessoas que usam e que tipo, atribuem isso um valor. A melhora. A melhora. E no Brasil a gente teve e ainda está tendo, né, vários. A Anvisa permite, mas até um certo ponto. As pessoas já estão importando, mas desde que autorizadas. Em que página nós estamos no Brasil e qual é a importância do que você acabou de estudar, da cannabis medicinal, para a sua área? A cannabis medicinal, ela tem uma ligação muito forte a quadros de dor muscular. Então, assim, como nós da DTM, os especialistas tratam a DTM muscular também, dessa região de músculo, cannabis medicinal, quando, por exemplo, o paciente tem um quadro de fibromialgia. Então, esse paciente tem esse quadro associado a uma disfunção temporomandibular. Então, dependendo do uso, da prescrição, da forma como é passada para esse paciente, ela tem uma atuação efetiva. Sim. Mas eu não posso passar também, prescrever cannabis para todos os pacientes de DTM. Porque tem que saber da história. Por exemplo, ela tem uma atuação muito boa em pacientes que têm o mal de Parkinson, por exemplo. Já tem estudos comprovando. Pacientes que têm TDAH, saiu agora um estudo novo, né, que está mostrando também uma melhora do quadro. Porque ele faz com que haja um relaxamento do padrão muscular e a melhora do sono. É bem atribuído a ela. Então, o que casa muito com a dor.
a qualidade do sono. Então, a cannabis, quando bem indicada, quando ela tem uma prescrição correta, ela vai atuar. Nos Estados Unidos, eles colocam tudo muito em prateleira, né? E a gente tem que ter o cuidado com isso que está em prateleira. Sim. Hoje em dia até bom você dizer isso. Porque nem tudo que está na prateleira, tem cannabis, não sei o quê, ele tem efeito. Você tem que procurar o especialista, tem que saber se seu quadro de saúde vai surtir efeito ali com aquela medicação ou não. Você tem que entender que por trás de cada medicamento numa prateleira de farmácia tem uma indústria farmacêutica que fatura bilhões. Então, por trás de cada coisa. Por isso a importância da prescrição. A gente faz questão de falar sobre isso, mas foi importante você pontuar isso, doutora, para as pessoas entenderem que página a gente está. Com prescrição. Porque, assim, medicação é medicação, gente. É uma droga. Seja ela... quando a gente fala de droga, a gente está falando de cannabis, a gente está falando de droga. Medicação é uma droga. Então, às vezes, ela resolve um problema, mas ela causa outro. Então, ela tem que ser prescrita, porque o médico sabe exatamente o que ela vai resolver e o que ela pode causar e como deve ser o uso adequado daquela medicação. Isso serve para tudo, inclusive na área de odontologia, né? Senão você não teria feito o curso. Endocannabinoide também é usado, né? Quando a gente vai fazer estudo de processo inflamatório, também é usado até para alguns tipos de cefaleia. Eles estão tendo muito sucesso. E são medicações que são mais complexos vitamínicos. Então, a gente pode também estar prescrevendo para alguns pacientes, mas isso, um alerta, não são para todos. E cada tratamento é individualizado. Eu não posso estar usando uma medicação porque fez sucesso com alguém. Está muito claro. Olha, livros e filmes, que é a nossa dica de ouro, que a gente pede para os nossos convidados. Às vezes a produção traz, às vezes eu trago, os convidados trazem. O importante é você não ficar sem essas dicas. Eu achei super interessante que a produção falou, olha, sugestão da produção com recomendação da doutora Karine. Tudo que estiver ligado a sistema nervoso central, que for relaxante, programas sobre yoga, meditação, livros que façam bem. Ou seja, tudo que faz o corpo relaxar e acalmar a mente. Dentista que eu pedi a Deus. Relaxa. Aliás, os consultórios não são mais como eram antigamente. Eu já amei que já tem a tecnologia que tirou. Hoje está muito mais moderno, né? Gente, diz que não, já tem os silenciosos, mas que é muito caro e nem todo mundo adotou, porque senão vai recair no valor do seu atendimento, né? Mas já tem, tipo, eu já quero pagar sobre isso, quanto a isso, porque, sinceramente, fora outras coisas, né, gente? Várias técnicas hoje, ozônio, né? O ozônio também. Como é que vocês chamam? É o gás? Não, é sedação, não não é só a sedação, mas o de que acalma você, né? Que já é uma coisa zen quando você chega. Com óxido nitroso, você faz um tipo de sedação que ela vai acalmar o paciente. Você acolhe o paciente também melhor. Hoje nós temos diversas muito técnicas. Melhor. Gente, olha, eles perguntam qual é a música que você gosta. Isso. Agora, para mim, é meio assustador a música, porque eu gosto de rock and roll. Então, assim, imagina eu fazendo um tratamento ouvindo rock and roll. São os pacientes que gostam. E é tudo assim, muito louco, porque qual a música que você mais gosta? É o rock and roll. Aí, qual as imagens que você mais gosta? É o fundo do mar. Então, assim, eu estou fazendo um tratamento de dente, ouvindo rock and roll e olhando o fundo do mar. É muito louco isso. O César, o produtor, dizendo que é muito estranho, mas dá certo, funciona, no meu trabalho não. Então, ela falou que tudo que acalma, você hoje está ligado, porque o que a doutora está querendo dizer, agora falando sério sobre por que essa recomendação, porque a gente precisa relaxar. A missão de Sandy Bochechas, de 2024, com a Lisa Johnson, da Netflix, né? Também foi uma coisa que a produção trouxe. Isso. A série Headspace, né? Também foi uma coisa que a produção trouxe para quem está buscando dicas de autocuidado, bem-estar. Ou seja, gente, a doutora Karine é zen total. Ela quer que a gente viva mais e melhor. E que a gente, além de ter um sorriso lindo, a gente também tenha saúde bucal. Com certeza. Não é isso, doutora? Justamente. Muito obrigada. Foi ótima a entrevista. Eu adorei. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês e mostrar como é importante a gente trabalhar as especialidades com conexão. Sim, conexão é a palavra para tudo, né? Para melhorar esse quadro de dor, não é? Sim,